Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao 6º episódio do meu podcast, o RMcast. Esse podcast foi criado para trazer para você, advogado, a história de vida, um bate-papo agradável com outros advogados para te inspirar e que talvez já trilharam aí um caminho que você não trilhou e para te estimular também, você advogado que está aí meio desanimado, meio inibido com a sua advocacia, trazendo aqui cases de sucesso da minha mentoria, da advocacia, amigos que a advocacia me trouxe. O convidado de hoje é mineiro, assim como eu, é o dono de Lavras, ele que já trabalhou como vendedor em loja de eletrodoméstico, não vou falar o nome aqui para não ser cancelado e para não fazer publi também para outras empresas, e tem um escritório altamente rentável, altamente estruturado e que me deu o privilégio de ser mentor e guiá-lo aí desde a turma 1. Ele fez parte da turma 1, está na turma 2 e vai estar também na turma 3. William Natividade, obrigado por ter aceito o convite de pronto, né? Veio de primeira e veio gravar com a gente aqui, mesmo com visita em casa. Sim. Obrigado. Eu te agradeço aí, viu, Rafa? Porque realmente é a lei do transbordo, né? Isso que a mentoria me ensinou. Não somente a sua mentoria, Exato. de coração ao Renan também. É aquilo que, como está dando certo para vocês, e o que a mentoria vocês entregam, não é para querer aparecer, não. É porque, de fato, é uma mentoria diferenciada das demais que eu já fiz. Eu estava olhando hoje, abrindo as plataformas, né? Aqui o Wi-Fi, a concorrente, e eu estava vendo que só no último ano, o que eu investi em cursos e treinamentos, voltado mesmo para a área trabalhista, que é a nossa área em comum, né? E eu estava olhando assim, foram mais de 10 cursos adquiridos. E assim, o que me entregou realmente de fato, e o que tem me entregue, né? Sendo entregue, foi há mais ou menos 3 semanas atrás, eu liguei para o Renan, ele não pôde me entender, mas deu um zap, falei, Renan, aquelas ações suas da Venezuela, aquelas ações do exterior, eu estou com um caso aqui semelhante, você poderia me passar a inicial para me ter um norte? O que está acontecendo nessa petição inicial? De pronto, em 2 minutos estava no meu... Do Word para não precisar ter nem o trabalho de digitar de novo, né? Justamente. Então, assim, vim de pronto é justamente, voltando aqui um pouquinho, é a gente falar assim, a lei do transbordo. Eu acho que é isso que eu tenho trago para a minha vida. E é isso que eu falei, né, até mesmo na mensagem de final de ano, através da nossa mídia digital, do nosso marketing. Foi um ano mesmo de virada de chave. Aproximando mais de Deus, valorizando mais a família, fazendo novos amigos. E isso, o SAF foi brilhante numa frase. Você paga, realmente, para ter novos amigos, só que esses amigos depois viram irmãos de verdade. E aqui eu estou do lado de 2 irmãos de verdade, eu já estou carregando no meu coração, não somente como profissional, mas como na parte pessoal mesmo, que me toca muito a história de vida, me identifico muito, né? Nós somos irmãos na fé também, católicos, né? Independente das outras religiões, que eu também me aproximo muito, mas eu falo que isso tudo é o que vem me transformado demais o crescimento na minha advocacia, não somente profissional, mas pessoal. O protagonista aqui hoje não sou eu, não é o Renan. O protagonista aqui hoje é o William. Obrigado. Queria que você falasse para o pessoal, vamos voltar lá um pouquinho no início do podcast, para que as pessoas conheçam o William, na ordem que você quiser, do jeito que você quiser. Se você quiser começar lá na sua infância e vir contando a sua juventude, o período que você trabalhava lá no comércio, em pé o dia inteiro, vendendo, quando você começou a advogar, montou seu escritório. Conta isso para quem está nos assistindo aqui agora, porque eu tenho certeza que tem muita gente aqui que passou dificuldade, igual tem vários tipos de dificuldade. Sim. Talvez passaram pela mesma dificuldade que você passou. Tem pessoas que talvez estão nos assistindo e que fizeram direito e trabalham numa loja vendendo eletrodoméstico igual você vendeu e que tem medo de largar a mimosa, como o SAF gosta de nomear, para montar um escritório, para empreender na advocacia. Começar do zero, e que né? talvez se inspirem no William, vendo que o William conseguiu. Conta a sua história aqui, porque quem está aqui assistindo o 6º episódio quer conhecer o William, porque o Rafael, a maioria que está assistindo aqui já conhece. Então vamos lá. Filho do Lindolfo, né, militar honrado, militar por vocação, as palavras até do meu irmão, filho da Selma, enfermeira, que trabalhava a noite inteira, muita garra, e durante o dia tinha de cuidar de casa. Logo que eu nasci,
ela teve uma depressão pós-parto, e desde então a gente convive com essa história. E ali nós fomos criados em muitas dificuldades, né? Numa família que meu pai tinha muitos irmãos, uma família toda de militares, meu avô capitão, ex-combatente do Exército, meu pai entrou no Exército, depois migrou para a Polícia Militar, eu tenho uns tios que hoje é general de brigada, tenho outros, né, que passaram pela Polícia Militar e também pelo Exército. Não tinha ninguém no direito, ninguém. Então tudo começou ali, né? Minha mãe fala que quando eu era pequenininho eu tinha que usar uma gravata todo aniversário do meu irmão, e eu sempre cresci achando que a gravata poderia impactar as pessoas. E logo que a vida foi me dando as oportunidades de começar nas vendas, sempre muito pequeno, trabalhando com vendas, sempre vendia garrafa velha da minha avó, vendia sucata, e sempre trabalhando com vendas e tentando empreender de alguma forma. E ali, quando eu tinha mais ou menos 18 anos, fui empreender, fiz um evento na área de eventos, fui fazer uma festa para jovens, deu tudo errado, eu já comecei minha maioridade devendo hoje, se fosse somar na época, quase R$100 mil, em valores valorizados. Imagina você, jovem, começar a vida devendo quase R$500 mil. Mas ali fui superando, pagando, né, e rompendo e honrando com todos os compromissos. Quando foi em 2004, eu lembro direitinho, em outubro de 2004, eu fui admitido numa loja de eletrodoméstico, loja de magazines, né? E ali, logo em seguida, consegui passar no vestibular. E eu lembro que a minha mãe, muito emocionada, com medo de não ter como pagar essa faculdade, e aí eu liguei para meu pai de pronto nos ajudou a fazer a matrícula, e a minha mãe também honrando, e a gente foi conseguindo pagar essa faculdade particular, no qual eu me formei. E eu lembro que o coordenador do curso, um professor meu muito querido, muito inteligente também, ele virou e falou assim, segura, porque no terceiro ano ali eu já não estava comentando mais, Rafa, porque o comércio ele te suga muito. Lavras é um polo que atende mais de 20 cidades. Lavras tem hoje, Renan, quase 300 mil pessoas rodando ali dentro diariamente. Apesar de ser uma cidade pequena, com 100 mil habitantes, ela atende muito, por ser referências de hospitais, etc. E ali a loja, naquele momento, as lojas abriram, sempre abria de segunda a segunda. Então a gente chegava na aula suado, cansado, de uniforme, né? Eu sempre gostava de sentar um pouco mais na frente, mas ali você pescava e chegou um momento que tinha um gerente que estava muito perseguindo eu e uma outra colega que fazia direito também, e não deixava a gente sair para ir para a aula, porque ele marcava sempre reuniões, e ali veio né, a primeira reprovação por falta. E ali eu falei assim, eu acho que não vou dar conta não. Esse coordenador do curso, doutor Sérgio, um abraço, sempre falo isso em audiência quando encontro com ele, que o juiz do trabalho roda muito, falo, eu sou muito grato àquela conversa que nós tivemos no estacionamento da faculdade. O senhor falou para mim, compre roupa social, calça social, e tão breve você saia dessa loja, não fique nela, não fique escravo dela e entra no escritório de advocacia. E naquele momento, já lá em 2005, aquela vontade de querer, começando já o curso, das primeiras férias, coincidindo, férias escolares com as férias da loja que eu trabalhava, de eletrodoméstico, eu saí procurando um estágio. Eu falei, não, eu já tenho que ter o primeiro contato. E ali eu comecei indo num escritório, que é um escritório muito referência lá, do direito imobiliário, e também no trabalhista mais empresa. E ali ele olhou e falou assim, não, a gente tem um processo seletivo e tal. Aí o criminal eu não queria ir, que era o outro escritório grande. E eu caí lá no escritório do doutor Nilei, que foi juiz classista, uma simpatia de pessoa, no qual eu tenho hoje muita gratidão a ele, porque de pronto ele virou e falou assim, doutor, eu estou tendo dificuldade de arrumar estágio. Ele virou para mim e falou, não, meu arquivo está todo bagunçado, pega lá. Era mais ou menos, era de 2005, né, um ano da faculdade. Ele virou e falou assim, o que for de 98 para trás, você separa para mim que eu vou devolver para o cliente. E se o cliente não vier buscar, eu vou na fazenda, ele tem as fazendas lá, e vou pôr fogo nisso. E eu comecei a ter o contato com petições iniciais, e ele também, ele advogava, como ele foi contador no início da carreira, ele advogava muito trabalhista em empresa. E eu comecei a ter contato ali com o direito. E logo em seguida, né, passou o primeiro estágio, aí eu trabalhei um ano na loja como vendedor de imóveis, passou mais outro ano, eu ia lá com a carinha de roupa social, pedindo estágio. E ali eu fui conquistando espaço com ele. E ele foi muito, muito, muito gentil em abrir as portas da advocacia.
e me ensinando que, e não obstante ele já ter uma condição financeira muito bacana, ele nunca deixou de ser humilde. Então, tanto é que hoje a sala minha de reunião carrega o nome dele em homenagem a ele, Dr. Nirley Vilela, um abraço ao senhor, e junto também ao filho, Nirley Júnior, que também me abraçou e falou assim, não, nós vamos juntos. E eu tinha muita dificuldade na parte um pouco técnica, tinha medo, né? Aquele medo de enfrentar, medo de romper. E ali eu fui e falei, não, eu não posso ficar só nas aulas da faculdade, então nós vamos começar a fazer os cursos. E aí a gente foi cada vez mais aprimorando, o digital foi ganhando espaço, foi aonde eu lembro que a gente montou primeiramente, viu, Rafa, uma empresa de cobrança. Hoje essa empresa está suspensa, as atividades dela, e a gente tinha muito contato com empresas, mas a gente conseguia trazer muito lead de venda de muitos tipos de ações para o escritório, porque o empresário falava, não, você está recebendo para mim, eu vou te dar essa ação de negativação, vou te dar essa trabalhista. Então eu tinha já ali sem estar formado, eu era meramente um estagiário, mas ali, né, trabalhando realmente já na linha de frente, como se fosse o departamento comercial, que hoje é mais setorizado, a gente aprendeu isso, né? Mas a história começou assim, trabalhando, estudando, rompendo dificuldades, e ali depois a gente ficou junto quase 15 anos. Quase 15 anos. E ali chegou um dia, eu falei assim, não, eu quero crescer, eu quero poder ter uma própria estrutura, ter uma história minha, porque o sócio, eu acho que é interessante você ter sócio, mas eu queria naquele momento, em 2021, e eu realmente não levei nada, nem um ar-condicionado, não dividi nada, nem um mobiliário, mas não é pela questão do valor, mas é porque realmente eu falei assim, não, eu vou começar do zero. E ali a gente foi, e graças a Deus, a marca hoje já superou 1.000 clientes atendidos numa cidade pequena, sem história nenhuma com direito na família, sem ser assim, já ter um escritório do seu pai ou de algum parente montado, a gente vê muito isso no direito. Comecei do zero novamente e tem, assim, cada dia mais atuado de forma nichada ao direito do trabalhador, porém, trabalhando também com outros segmentos que a mentoria nos ensina também a não deixar o dinheiro na mesa. Então, parcerias a todo momento, e é isso aí que é um pouco do início da história do direito dessa forma. Eu acho muito bacana que você tem uma forma de trabalhar um pouco parecida com a minha. Eu já cansei de sair do escritório às 9 da noite e postar um vídeo mostrando que eu estava saindo do escritório às 9 da noite. Eu achava que eu estava trabalhando muito, daí a pouco o William posta às 11. Falei, desgramado, ele ganhou de mim hoje. Aí no dia seguinte, ele postava às 19, eu nem via que ele tinha postado às 19. Aí eu saí às 22. Isso prova, e eu tô falando de quase mais de 15 anos de advocacia, né? Você, Isso. sua OAB é o quê? 141, eu tô com pouco menos que eu. 13 anos de OAB, né? Tempo do Renan, aí, mais ou menos, Isso, de OAB. 141. Então, 13 anos de formado. E, mais uma vez, repetindo aqui, vocês vão cansar de me ouvir falar isso aqui. Sendo advogado 24 horas por dia e não desligando a chavinha às 17 horas. Ele poderia ir embora às 17 horas do escritório? Pelo que eu sei do faturamento dele, perfeitamente, poderia. Mas para ele subir de nível, para ele chegar onde ele quer chegar, onde eu imagino que ele quer chegar, ele tem que fazer aquele algo a mais. Talvez esse algo a mais é que poucas pessoas estão dispostas a fazer. Aí o discurso de falar que a advocacia está saturada, que balança uma árvore e cai um advogado, que não tem mais mercado na advocacia, que a justiça do trabalho vai acabar, é muito mais fácil usar esse discurso para justificar o seu fracasso do que fazer esse algo a mais igual eu faço, igual o Renan faz, igual o William faz, igual todos os demais alunos que passaram aqui e colegas que passaram aqui no podcast, eu tenho certeza que fazem. Como o Fábio, que saiu daqui agora há pouco, que fecha o contrato 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, que eu já vi porque ele me manda mensagem no WhatsApp mostrando que ele fecha. É muito interessante, né? Porque tem uma frase que eu até conversei com uma prima minha uma vez, a Fernanda, falei com ela assim, mas você está trabalhando muito e tal. Eu falei para ela, para você ter o que poucos têm, você tem que fazer o que quase ninguém faz. Então, assim, é muito comum, né, Rafa? Então, assim, de frente ao meu escritório, tem 5 escritórios de advocacia. Cada um numa área. Tem criminal, tem mais voltada ao faz tudo, né? Que mexe com trabalhista, inventário e tudo. O meu é mais nichado trabalhista, né? Mas eu falo que nesse período agora de recesso, eu sempre aproveito para dar uma pintada no setor, deixar ele bem
bem novo mesmo, né? Sempre com aquela ideia de que está tudo novo, né? E, ao mesmo tempo, trabalhando, fechando contrato, né? Então, assim, eu lembro que no dia 2, eu retornei de viagem, mas no dia 3 estava todo mundo fechado e o meu escritório fechando contrato. Eu falei assim, olha só que interessante. O direito do trabalhador, a gente está vendo que está sempre pessoas ligando, mandando mensagens. Então, assim, hoje é no dia 7, o que nós conseguimos fechar de contrato em apenas 7 dias de janeiro. Né? Lembrando que o dia 1º e o dia 2, o escritório estava aberto, o dia 2, Sim. mas eu não estava atuando em nenhum comercial. Mas eu falo assim, tão ativo, mas eu falo assim, mas o pessoal já chegando e falando assim, não, eu tive informação sua, indicação sua, eu vou te contratar, né? Então, assim, e vem aquela questão em grande escala. E é lógico, né, Rafa? A questão, né, Renan, a gente está querendo melhorar um pouco, estruturar um pouco. A gente conseguiu agora, nós estamos acabando de fechar um andar de cima, começando com uma ampliação. A minha ideia é sair de quase 15, somos 12 lá hoje. Então a gente tinha a ideia de até nesse primeiro semestre já dobrar esse número de associados, bem como estagiários, porque a gente está sentindo que o crescimento ele é um conjunto de fatores que a mentoria me ensinou, das formas de prospecção de cliente, da forma de você ter um operacional mais engajado, um comercial separado, e a gente poder atender mais de forma assim fracionada dentro do escritório, né? Porque, igual a gente fala, a faculdade ela ensina pra gente tudo errado, né? Porque você chega para fazer uma cirurgia, né? O médico não vai lá na porta te receber, ele não vai explicar anestesia, ele não vai te fazer um pós-operatório, né? Ele simplesmente chega lá e geralmente já está até aberto. Ele só vai, faz o procedimento no seu órgão ali e vem o outro, né, um auxiliar e fecha. Então, assim, a gente percebe que isso a faculdade não nos ensina. Essa vaidade de querer falar, mas ele não sabe escrever. Aí eu lembro que tem um colega advogado, mas eu posso contratar quem sabe fazer. E eu acho isso muito interessante, porque isso tem se tornado cada vez mais visível no direito, mas ao mesmo tempo, né, a mentoria ela tem também trazendo um pouco do direito material, um pouco do direito processual. Então, para quem está nos assistindo, não é só sobre como advogar e fazer dinheiro na advocacia. Também isso é um pouco diferenciado, porque o Rafael e o Renan, eles estão preocupados em entregar também direito material e direito processual. Então, você não fica inibido aí, eu não sei advogar na área trabalhista, não sei, ou qualquer nicho que seja, mas ali nós vamos ter pessoas que vão transbordar nas suas vidas. Então, eu acho isso muito bacana, Rafa. E aquilo que eu não tenho conhecimento técnico para trazer para os alunos, você fez parte da T1, está na T2, eu não tenho vergonha nenhuma de chegar e falar, gente, isso aqui eu não domino o assunto, eu vou trazer aqui uma pessoa que realmente sabe falar disso aqui. Processo do trabalho. Eu sei, o básico. Eu levei o maior doutrinador do país para dar uma aula presencial, um 8 evento horas. presencial, 8 horas de aula de curso brabo para os alunos. Né? Então, ele assim, estava me devendo um livro, ele estava me devendo um livro que o seu menino ainda falou assim, é o último na lista, e era o W, aí eu não sei porque meu nome não estava lá. Vai vir o livro. Renan, dá sua contribuição aí, você está caladinho hoje. O William é um grande amigo, sabe? Eu gosto muito dele, a gente troca ideia com frequência, e o William tá, das pessoas que a gente conversou aqui hoje, os episódios que a gente gravou, tem um escritório de certo modo, assim, estruturado, querendo dobrar de tamanho, né, na área trabalhista, é o que é um caminho que a gente trilhou e está em constante evolução. E o William fez a nossa T1 e está na T2. William, do que você está vendo nessa segunda turma da T2, existe muito conteúdo que é um conteúdo que a gente já passou na T1 e um conteúdo que está sendo passado de forma diferente. Exclusiva. Então, é impressionante, porque o que a gente está percebendo é que a evolução, quando vocês se tornaram mentores, né, e nós sendo mentorados, a gente percebe que houve uma evolução também até no seu business, até no seu escritório. Exato. E isso percebe-se que o quê? Muitos alunos chegam para você, o Rafa virou para mim e falou, não sei se eu posso contar aqui a questão da nossa conversa sobre a questão do home office, né? Aí o Rafa falou assim, olha, eu tô tendo dificuldade, eu acho que não funciona, para mim tem que estar. Aí eu fui e mandei para ele assim, olha, eu fiz um anúncio aqui
Na MAT vieram vários leads aqui de pessoas que querem fazer parcerias. Contratou 6 e está rodando liso. Né? Lindo, Por quê? lindo, lindo. Inicial todo dia sendo feito. Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade porque eu ainda sou muito conservador, né? Então, eu ainda quero dar uma lida na petição inicial, ainda quero acompanhar algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, na T2, olha que interessante. Quando foi o lançamento da T2, aí houve a aula com o Elson Messi e veio uma gerente sua e falou assim, não, nós ficamos o dia inteiro treinando o advogado home office. Ele vai aprender até onde ele coloca a vírgula, do meu jeito. Para depois ele seguir aquele modelo, aquele padrão de... Então, assim, o que eu percebo para você que está nos assistindo é que a evolução é constante, porque você também vai trazer conhecimento para a mesa. E essa ideia do transbordar mesmo, eu sempre falo essa palavra, já é a 8ª vez que eu falo aqui, é porque da mesma forma que você vai receber, você vai sentir assim, pô, tão confortável que eu fiz um negócio aqui que deu certo. Tava com aquele, na última aula, uma das últimas aulas que eu participei da T2, o que eu notei de insights de execução trabalhista daquele aluno, o mentorado lá do Nordeste, Marcelo. Nossa, mãe do céu. Cara, sumidade em execução trabalhista. E ali eu tô falando, gente, você vê, e olha que... O grupo é muito bom. O grupo porque é muito interessante. nós temos advogados de vários estados. Sim. Falei e volto a repetir, literalmente de norte a sul, com momentos de vida, momentos de advocacia diferentes. Só que o início da advocacia do William foi em outro tempo. Foi há 13 anos atrás. O Cristiano, que começou agora em 2024 com o escritório dele, o Fábio, que começou em 2024, e tantos outros que passaram aqui, vão passar aqui no podcast, pegaram uma advocacia completamente diferente da nossa. E eles contribuem conosco. É impressionante, porque desde a forma, às vezes, de dúvida sobre como começar a atender um cliente, como começar a implementar a consulta na área trabalhista. Na minha região lá, Rafa, quando a gente conversa isso com os advogados trabalhistas, e aí a gente fala assim, a gente está investindo tanto na mentoria, faz a mentoria, e são poucas ainda no mundo de quase 1 milhão de advogados, né? Vamos pensar que, segundo estatísticas, apenas 20 mil ainda estão no digital, ainda é um oceano azul digital, né? Que a gente está percebendo dessa forma. Então, Renan, é isso que eu falo. Então, isso a gente aprendeu lá numa conversa, na primeira imersão do Safra em Nova Lima. E não existia mentoria, não existia curso, não existia nada. Você tem a memória fotográfica igual eu, a gente estava lá no pós-evento. Conversou comigo, é isso que ele... Vou pegar um gancho no que ele falou aqui de transbordo, porque talvez você que está assistindo o podcast agora não consiga entender isso aí. Quando o William fala em transbordo, é eu pegar o conhecimento que eu tenho e transbordar, em ceder, em passar esse conhecimento para o outro de forma despretensiosa. Fui numa imersão com o William e ele chegou para mim, já colou em mim e falou, não, que você é advogado trabalhista, vamos conversar aqui. Todas as formas de cobrança de honorários que eu tinha, na época eram 3, hoje são 5. Eu expliquei para ele detalhadamente, ainda acho que eu mandei o modelo de contrato ainda para ele. Falei, toma o modelo de contrato, usa o mesmo que o meu. E ele depois, quando eu abri a mentoria, ele tinha a opção de não entrar. Mas qual que foi o pensamento dele? E é o mesmo pensamento de tantos outros que eu ajudei de alguma forma, mesmo sem ter mentoria. Se numa conversa, num jantar, o Rafael me ensinou isso aqui, imagina o que ele pode ensinar na mentoria. Eu não vou pedir para você falar o faturamento de escritor, mas se você puder, qual que é o aumento, ou em percentual, ou em valores, só o aumento de faturamento ou de honorários que a mudança no contrato de honorários trouxe para o seu escritório do momento que você entrou na mentoria, que foi no meio do ano, para cá, em 7 meses. Você tem noção? Tem. Uma das advogadas parceiras do escritório fez estatística, né? E bom que as mulheres ainda são muito organizadas, né? Fizeram no PowerPoint. Sou muito grato. Um abraço a todas vocês. Só em acordos, isso nós vamos falar, nós batemos quase R$1 milhão em acordos, fora os processos com sentença. E se formos analisar em processos já com sentença, aí isso aí pode triplicar esse valor aí, porque é a forma de aprender a trabalhar. Aquilo que eu te falei. Eu falei, Renan, estou com um processo aqui, é semelhante a esse processo
vocês estão tendo um case de sucesso. Eu estou com algumas dúvidas, você pode me passar? E da nossa região ali, tem muito trabalhador ali da região de Macuco de Minas, Itumirim, Gaí, que são eletricistas, né, de profissão, e estão sendo, como se diz, exportados, né, mas contratados no Brasil. Então eu falei, então vamos aprender juntos. Então, assim, faturamentos realmente que me surpreendeu, o que me faz ter, né, o carro que eu tenho, os brinquedos que a gente tem, é porque realmente a gente não para de investir em conhecimento. E da última vez, Rafa, quando eu falei, o que você gastou em mentoria? Vamos falar em números aqui. O que você gastou em mentoria o ano passado? Mais de 130 mil reais. Quando eu falo isso, os advogados que não estão ainda preparados para querer vir para esse mundo, quer me matar. Você está louco, isso é pirâmide. Mas qual que é o retorno que você teve em cima desses mais de 130 mil que você gastou? É igual quando começam a falar sobre o custo de lead. O povo que não entende, que não joga o jogo que a gente está jogando, fica lá preocupado. Quanto está custando o lead? Quantos clientes que estão chamando por dia? Aí eu vou deixar aqui uma reflexão, apesar de ser a parte que o Renan cuida no escritório. Um lead de R$1.000 para um cliente trabalhista é caro? É caro. Mas se for uma ação envolvendo um acidente de trabalho com óbito, 2 milhões de reais. que dá 2 milhões de reais, vai te render 600, 700, R$1.000 de honorários. É caro? Não, é baratinho. O que é mais caro? Pagar R$1.000 num lead trabalhista desse, mas não é isso tudo, é bem menos. É bem menos. Ou pagar 50, 100 reais numa ação de cancelamento de voo que, com muita sorte, vai render 10 mil reais, 2, 3 mil reais de honorários. Então, o gasto com mentoria, ele tem que ser olhado sobre a ótica de um investimento. Sim. Tá? E que fique claro, não é 130 mil da minha mentoria, não, tá? Quem me dera se o mais de 10 cursos adquiridos. Mais de 10 cursos. Quem me dera se a minha mentoria custar 130 mil, mas talvez um dia custe, quem for assistir esse vídeo aqui vai lá, poxa, chegamos não lá, era né? Isso tudo, agora está custando 130 mil reais. Nós temos mentores aí que pagaram 250 mil para fazer parte de um grupo de WhatsApp. Sim. Não vou longe, o SAF. Né, que ele está hoje na cabeceira do digital nacional. Sim. E é o caminho que a gente quer trilhar também, por que não? Porque né, o sol nasce para todos. Né? Então, aqui que você está assistindo, fique atento, faça as aulas, comece a aplicar, mesmo que de forma orgânica, comece a gravar seus vídeos, o Rafa não gravava vídeo nenhum quando eu conheci ele. Né, Renan? Você também não. Exato. É a evolução que você falou, né? A gente aprende também com os alunos e vai modelando e formatando o nosso escritório também, refinando cada etapa, aprendendo com vocês. Era extremamente tímido, não gostava de falar em público. Em 6 meses de 2024, perdi o medo de falar em público. Palestrei no primeiro evento para 130 pessoas, no segundo evento para 400 pessoas, terceiro evento para 1.500 pessoas e o quarto evento em Floripa para 400 pessoas. Fora os eventos menores para 30, 40, 50 pessoas que eu palestrei. Era completamente contra a ideia de gravar conteúdo, de gravar vídeo. Agora eu estou fazendo vídeo com macaquinho no ombro, jogando videogame, estourando bomba, jogando dinheiro pro alto, fazendo de tudo. Por quê? Tem que evoluir. Tem que evoluir. Porque a nova geração que está vindo aí agora, com essa evolução, a evolução tecnológica nos últimos tempos e as possibilidades, as ferramentas que estão disponíveis aí para todo mundo, uma pessoa consegue hoje se formar e dar certo na advocacia em 1/10 do tempo que nós demoramos. Com certeza. O William ficou 15 anos dentro de um escritório, né, para montar, ter coragem e peito para montar o dele. Eu fiquei 4, mas ainda foi muito tempo. Porque hoje em dia, se a pessoa realmente tiver essa vontade, tem como ela fazer isso num intervalo de tempo muito mais curto do que o nosso. Com certeza. E se nós, advogados mais experientes, para não falar velhos, não nos reinventarmos diariamente, não estou falando coisa de 5 em 5 anos, fazer alguma coisa diferente, não. Isso aqui eu não estou falando de trocar um computador, não, gente. O que eu faço hoje, ano que vem, ele não vai funcionar. Não é só isso, não. É se reinventar em tudo. Literalmente, nós vamos ser atropelados por uma nova geração que vem aí. Justamente. Com muito conhecimento e sedento por tecnologia, por inovação,
por coisa nova e por resultado. Sim, e eu falo que, por exemplo, né, na mentoria, vocês lá, vocês trouxeram, eu estava até, se abrir aqui o Wi-Fi, vai ver que eu estava ontem assistindo de novo a aula sobre inteligência artificial, sobre o chat GPT, porque realmente nós temos, acaba tendo um pouco de dificuldade, né, às vezes, de contratar, delegar, essas coisas. E às vezes você sabendo operar essa ferramenta, não é que você não sabe, mas ela te auxilia em muitas coisas. E isso, eu estava ontem assistindo essa aula de novo, fazendo a esteira, 11 e pouco da noite, né? Eu falei assim, gente, porque realmente a gente tem essa vontade de estar sempre querendo aprender algo. Mas se a gente não procurar se reinventar, mas é porque você falar assim, eu tenho que escrever uma petição inicial do começo. Gente, a tecnologia está aí para tudo. Para criação de conteúdo, para criação de peças, auxiliar em recursos, auxiliar em impugnações, auxiliar em defesas, e bem como dia a dia ali mesmo, né? Até sobre gestão de escritório. Então, eu acho que isso é o que você falou. Se a gente não se reinventar, lembrando, em 2022, quando eu abri o escritório, aliás, em 2021, quando eu abri esse escritório, novo escritório, tudo, eu demorei quase um ano para vir para o digital. E vim de forma tudo errada, né? Gastando de forma errada em outras plataformas. E aí a gente foi querendo buscar o quê? O que está dando certo para um e pode dar certo para outro, né? A gente tem outros advogados trabalhistas que têm ali, somando as suas redes sociais, 5 milhões de seguidores. Então, por que está dando certo para ele? Né? O que eu posso fazer para dar certo no meu nicho também? Então, a gente vai olhando e vai aprendendo e investindo. Mas o investimento é muito pouco, que eu te falei, né? A rentabilidade do escritório, ela praticamente, nós dobramos a meta do que a gente tinha estipulado para esse ano de 2024 e de uma forma, assim, muito natural, né? Eu comemorei, assim, muito sereno. Eu falei assim, porque eu acreditava no propósito, eu acreditava nas mudanças, que é a sua mentoria, logicamente, e as outras, num conjunto, foram me trazendo, sabe? Então, muita gratidão e recomendo que vocês façam. E não precisa inventar a roda, né? Não. Tem mercado, tem um monte de gente fazendo dar certo, fazer dar certo de formas diferentes. E o conhecimento, que é isso aí que você falou aí, seja na mentoria, seja no grupo e etc., ele está aí disponível para todo mundo. E acima de tudo, é você poder conviver com pessoas que vão agregar também no âmbito pessoal. Porque eu cheguei até mesmo, no primeiro evento que eu fui, eu já confidenciei isso com vocês dois, no privado, e eu cheguei mesmo e eu abracei o Saf, falei, Saf, não é só questão do momento. Você está me ensinando a ser uma pessoa melhor. Porque, né, a gente tem muitas coisas que a gente poderia já ter melhorado a nossa vida no passado, e a gente precisa primeiro estar aqui, sentir o que está acontecendo, vendo que vale a pena ter Deus, amigos leais, valorizar a família e o transbordo de você estar sempre assim, ó, tá dando certo, vem comigo. Tá dando certo, vem comigo. Sim. Vem aqui, vamos virar. Né? Então, assim, a mentoria, por exemplo, o Eric, que eu recomendei, né? Falei, Eric, aí postou o cheque lá, né? Você lembra, né? Eu achei muito bacana aquilo e você falou, posta. Você tinha que ter postado. E aí ele foi e postou. Né? Então, eu acho que isso é você falando assim, se tá dando certo para você, então, ótimo. Eu fico muito feliz. Né? Então, eu acho que esse sentimento de felicidade, ele atropela. Porque, assim, a gente conversou sobre isso também. Na minha cidade, como a gente advoga mais para trabalhador, acaba que muitos empresários, né? A gente ficam com raiva da gente. Mas se não fosse eu como advogado, seria outro, né? Mas é porque eu estou indo muito frequente, porque realmente... Com o tempo aceita e costuma. O nosso trabalho está sendo feito de forma incisiva, de forma certa. Mas é porque a gente está buscando conhecimento. Eu acho isso muito bacana. William, obrigado pela contribuição e espero que tenha inspirado aí outras pessoas aí com a sua história. Deixa aí seu arroba, eu acabei esquecendo em alguns outros. William Natividade, sigam lá, tem muito conteúdo que a gente foi buscando, né? A gente busca trazer conteúdos e sempre querendo se reinventar, viu, Rafa? Viu, Renan? Sempre querendo aprender, buscar conhecimento, ter a humildade de falar assim, ó, eu não sei, vou querer aprender, então você me ensina aqui. Mas eu acho que o ano de fevereiro de 2024 para cá
Nós já estamos falando em quase 12 meses. Eu vou falar, né? Eu achei interessante que a sua nova chamada, em 10 dias eu vou transformar a sua advocacia. 16 anos em 10 dias. 16 anos em 10 dias. Então, Você está comprando 16 anos de experiência e vai aprender em 10 dias. Porque Engraçado agora eu mudei, que... só te cortando um pouquinho Sim. aqui, que a mentoria tradicional, ela é dada em 3, 4 meses. Sim, Agora eu mudei. 2 semanas de aula todo dia. bacana. Então tudo que vocês aprenderem em 4 meses, 3 meses, eles vão aprender de forma intensa em 2 semanas para já começar o ano. Por isso que o nome chama o recomeço. Bacana. Para recomeçar, para quem já advoga e quer Sim. mudar a advocacia dele, ou para começar, para quem ainda não começou a advocacia, que não teve coragem, que falta aquele empurrãozinho ali para começar a advocacia. Com 2 semanas, vai aprender tudo o que eu faço no escritório para já começar a executar. Sabe o que é o bacana disso tudo? É que depois que faz a primeira, você não tem vontade de parar. Então você sempre melhorar, né? Mas muda, né? E Você entrou na T2, o pessoal Muda. mesmo confidencializou aqui que as aulas da T2 elas estão diferentes da Tá T1. bem diferentes, né? Diferente. Nós vamos ficando mais maduros. Sim. A gente consegue passar o conhecimento de uma forma melhor e a T3 vai ser melhor ainda, a tendência é só melhorar. Rafael, então assim, eu acho muito interessante porque esse ano a gente teve algumas viradas, né, de chave, volto a dizer. Então, assim, você ter esse conhecimento, esse início de conhecimento de forma tão intensa, você já começa mudando seus hábitos ali de forma tão pequena, mas que no final vai te dar um resultado tão grande e que você sente no bolso. Principalmente a questão da consulta que mudou meu faturamento pra caramba. Eu sou eternamente grato a vocês, irmão. Obrigado Tá? pela oportunidade de estar aqui. Deixa uma mensagem final aí para quem está assistindo, que talvez está Claro. desanimado com a advocacia, achando que a advocacia não é próspera, que a advocacia está saturada, que não tem mercado. Você que é de uma cidade do interior, assim como a minha, Lavras tem o quê? 100 mil habitantes? 100 mil habitantes. Praticamente igual aí Coronel Fabriciano. Isso. Fica à vontade aí, deixa um recado para a Vamos turma lá. aí. Eu estive numa reunião com um advogado bem tradicional da minha cidade e ele me falou uma frase, um ano passado, que eu jamais vou esquecer. Você é muito ousado. Eu acho que a ousadia, ela vem de dentro da gente. Mas quando a gente busca conhecimento através de mentorias, e eu tenho assim, o meu irmão é contra, o meu irmão é advogado, mas eu já estou mostrando para ele que através dessas mentorias ele consegue ter o tráfego pago, dicas de tráfego pago, conhecimento técnico, conhecimento processual e, além de tudo, você vai estar convivendo com pessoas prósperas. E a ambiência é tudo. Aquele jargão, vou falar, 5 pessoas que você convive, você se tornará a próxima pessoa próspera. Então, eu acho que isso tem sido muito assim, importante, relevante na minha vida, na minha advocacia, pelo fato de eu estar convivendo com pessoas prósperas. Então, é faturamento milionário, é faturamento que dá certo. É uma forma, viu, Rafael, que eu olho assim, você falou, hoje eu tenho 55, mas até esse ano de 2025 eu vou ter 100 pessoas trabalhando em parcerias, dentro do meu escritório, e eu falei assim, eu vou ter 50, porque você se inspira nas pessoas que estão dando certo, e é fazer dar certo até dar certo. É isso aí. Obrigadão, tá? Valeu, meu Valeu. irmão. Tamo junto. Obrigado pela presença. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. O 6º episódio chegou ao fim. Aguardem aí mais episódios aí com meus alunos, amigos e outros advogados para inspirarem vocês. Um abraço.